qualificação das partes. Encerrou a qualificação, a próxima etapa é promover a narração dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido. Importante. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido consubstanciam aquilo que se convencionou chamar em processo civil de causa de pedir. Então, a junção de fatos mais fundamentos jurídicos do pedido é igual a causa de pedir. Causa de pedir que pode ser remota ou pode ser próxima. A despeito de alguma confusão em doutrina, especificamente sobre essa questão, e nós não temos tempo de aprofundar essa discussão e nem é objeto, nem pretensão na nossa aula, mas, a despeito de alguma confusão, em geral, se vê a doutrina indicar como causa de pedir remota os fatos narrados e a causa de pedir próxima a fundamentação jurídica proposta pela parte em sua petição inicial. Portanto, nós temos agora um grande desafio. Nós temos o desafio de trabalhar com os fatos e com os fundamentos jurídicos do pedido lá na petição inicial. E como é que isso funciona? Eu recomendo que naquela estrutura da petição inicial que a gente, desde o começo da nossa aula, está montando, a primeira parte da sua petição inicial tenha um título. Então vamos colocar, ponto número 1, dos fatos, ou os fatos, ou ainda da narração dos fatos. E aí, o que é que nós vamos trabalhar na narração dos fatos? O que, pessoal, que nós vamos colocar ali naquela parte da petição, né? Vocês devem estar se perguntando. Pois bem, há em doutrina uma expressão, uma explicação que me parece muito interessante. Disse assim, na narração dos fatos, o advogado deve proceder tal qual um historiador. Vejam vocês. Na petição inicial, na narração dos fatos, o advogado deve proceder tal qual um historiador. Ou seja, deverá contar a historinha. O que aconteceu? Os fatos que motivam aquela parte a ser obrigada a buscar a prestação da tutela jurisdicional. Lembrando um pouquinho da minha atividade docente, eu dou aula de prática processual na PUC de Goiás, e lá, quando a gente está trabalhando as petições iniciais, normalmente os alunos falam assim, professor, já terminei de contar a historinha, e agora? Então, gente, narrar os fatos é simplesmente contar a historinha. Agora, esse simplesmente está bem entre aspas, porque essa é a parte essencial. É o momento em que na petição inicial vocês vão levar ao juiz o conhecimento dos fatos que ensejam a propositura daquela demanda. E aí, vocês devem ter um cuidado técnico. Não se perder na narrativa de fatos que, em verdade, pouco influenciarão na análise do juiz naquele caso. Lúcio, como assim? Vocês devem entender a diferença que existe entre fatos simples e fatos jurídicos. Porque já afirmo, o que interessa narrar na petição inicial são fatos jurídicos. Os fatos simples, eles apenas e tão somente localizam o juiz naquele contexto. Mas os fatos jurídicos são aqueles fatos que possuem consequências junto ao ordenamento jurídico. E são esses os fatos que vocês devem ter a preocupação de narrar de maneira adequada. Vejam, um exemplo vai poder esclarecer bem o que seriam fatos simples ou fatos jurídicos. Imaginem que eu principie a minha petição inicial com a seguinte narrativa. Era sábado, um dia ensolarado, em que o vento batia nas árvores e os passarinhos pulavam de galho em galho. Ora,
Qual a consequência jurídica disso que eu narrei até agora? Absolutamente nenhuma. O juiz que lê aquela petição se contextualiza. Ele vê aquele cenário, mas isso não possui consequência jurídica imediata. Agora eu prossigo na narrativa. O autor, João, caminhava calmamente pela rua quando atravessou a faixa de pedestres, sendo colhido, sendo atropelado por um carro que desenvolvia alta velocidade, estava na contramão e era conduzido por um cidadão, um condutor totalmente embriagado. Fato esse que lhe causou diversos danos materiais e morais. Vejam vocês, quando eu falo faixa de pedestre, quando eu falo embriaguez, alta velocidade, quando eu falo contramão, quando eu falo danos materiais, danos morais, eu estou narrando fatos que não são apenas fatos simples. Esses são fatos jurídicos, porque são fatos que encontram no ordenamento jurídico uma respectiva repercussão, uma respectiva consequência. Portanto, pessoal, lembrem-se, os fatos simples são importantes para contextualizar o julgador, não é isso? Mas o que interessa na petição inicial é a narrativa dos fatos jurídicos, aqueles, portanto, que encontram consequências no ordenamento. Muito bem. Você veio na sua petição inicial, naquele item 1 ali, então, e tratou de todos os fatos. Elencou todos os fatos que são os ensejadores da propositura daquela demanda. Devem, pois, passar para a fundamentação jurídica, que é a segunda parte da causa de pedir. E nesse momento, eu aproveito para trazer uma dúvida que muitos colegas me encaminham nas nossas aulas por aí de prática processual. Lúcio, está aqui a minha petição inicial, eu acabei de narrar os fatos. Agora, diz o pessoal, eu não estou sabendo muito como começar a fundamentação jurídica. Essa é uma pergunta muito corriqueira na minha experiência docente. Dou uma dica. Acabou de narrar os fatos, vocês vão abrir um parágrafo ao final dos fatos e colocar assim, ó. Esses os fatos, há que se aplicar o direito. Fazendo um parágrafo que diga isso, vocês estarão mostrando para o leitor, e no caso que mais lhes interessa é o leitor-juiz, que vocês encerraram a narração dos fatos e que agora passarão a expor a fundamentação jurídica. Portanto, fica a dica. Ao final dos fatos, esses os fatos, há que se aplicar o direito. E aí vocês então caminham para a segunda e também importante parte da petição inicial, que é a fundamentação jurídica. E o que é fundamentar juridicamente uma petição inicial? Fundamentar juridicamente significa simplesmente pegar os fatos que você narrou e conferir a esses fatos a roupagem jurídica que lhes parece mais adequada. E a partir do momento que vocês derem a esses fatos essa roupagem jurídica, haverão de extrair daí as consequências buscadas naquela demanda. E, professor, complicou demais. Como assim, roupagem jurídica dos fatos? Né? Vamos tentar descomplicar isso aqui um pouquinho para vocês entenderem o que é fundamentação jurídica. Vejam, a petição ela vai encerrar, e aqui eu estou buscando ser objetivo e didático, um grande silogismo. Premissa menor, premissa maior, conclusão. Então vocês têm que trabalhar com esse raciocínio silogístico da seguinte forma. Premissa menor, os fatos narrados. Premissa maior, a norma jurídica. Conclusão, a consequência jurídica que vocês pretendem extrair. Ou seja, pego os fatos, encaixo na norma e dali eu retiro uma conclusão. Pego os fatos, encaixo na norma
e dali eu vou retirar o meu respeito.